Olá a todas e a todos que irão participar desse minicurso intitulado Comunicação Científica, como elaborar exposições orais acadêmicas e pôsteres orais acadêmicos. Então, esse minicurso é oferecido como parte integrante do evento Novembro Negro da Química, do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia. Eu sou professora Patrícia Cabral, trabalho no Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia e tenho o prazer em compartilhar com vocês em duas partes, né? Esse minicurso foi gravado em duas partes, um pouco sobre comunicação científica e elaboração de trabalhos acadêmicos, né? Aqui no nosso caso, as exposições orais acadêmicas e os pôsteres. Né? Eu gostaria de agradecer a organização do evento, na pessoa da professora Paloma Santos, pelo convite, pela parceria. Gostaria de agradecer também a professora Salete Linhares Queiroz, do Grupo de Pesquisa e Ensino de Química, do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, porque é de lá que venho, né? Então, foi onde cursei a pós-graduação, e grande parte do material que será compartilhado com vocês nesse minicurso foi gentilmente cedido pela professora Salete. Então, eu agradeço bastante. Espero que aproveitem o conteúdo que será aqui compartilhado, partindo da perspectiva de que nós precisamos compreender cada vez mais, né, como que a comunidade científica e a esfera acadêmica se organiza, e ocupar das maneiras, né, aprender quais são os processos e procedimentos que aí estão incluídos, e estar cada vez mais presentes nesses ambientes, assim como todos os outros. Então é isso, aproveitem bastante e fiquem aí com a minha saudação inicial. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos a esse minicurso. Eu sou a professora Patrícia Cabral, do Instituto de Química da Universidade Federal da Bahia, e hoje eu gostaria de apresentar a vocês um minicurso intitulado Comunicação Científica, como elaborar exposições orais e pôsteres acadêmicos. Né? Então, para começar essa conversa, né, como introdução ao minicurso, eu trago aqui um pouco da minha apresentação. Então, eu sou original do interior de São Paulo, eu trabalho aqui no Instituto de Química da UFBA há pouco mais de um ano, desenvolvendo estudos e pesquisas na área de ensino de Química. Então, a minha experiência, ela parte da licenciatura em Química, que eu cursei na Universidade Federal de Alfenas. Depois fiz mestrado com ênfase também em ensino de Química no Instituto de Química da Universidade de São Paulo e doutorado em ensino de ciências, com ênfase também em ensino de Química, no programa de pós-graduação Interunidades em Ensino de Ciências, também da Universidade de São Paulo. Então, a partir dessa experiência, então, veio a ideia desse minicurso, pautada na minha experiência durante a graduação, né, na qual eu não tive muitas instruções e orientações relacionadas à comunicação e linguagem científica. Então, encontrava sempre obstáculos relacionados a, por exemplo, a produção de relatórios de laboratório, a produção de seminários que eram solicitados durante as disciplinas, a produção de pôsteres e painéis para participação em congressos, dentre outros aspectos, dentre outros eventos que necessitavam do uso da linguagem científica. Então, depois dessa graduação, quando eu fui para o mestrado na Universidade de São Paulo, eu comecei a acompanhar minha orientadora na época, a professora Salete Linhares Queiroz, numa disciplina denominada Comunicação e Expressão em Linguagem Científica 2, que era uma disciplina obrigatória, oferecida, né, a alunos do curso de bacharelado em Química, e lá eu percebi que esses alunos tinham contato desde o início do curso, então era uma disciplina de segundo período, tinha a disciplina 1, que era no primeiro período, e essa 2 no segundo período, na qual eles aprendiam diversas coisas, como tipos de artigos científicos, como fazer busca em base de dados, como fazer apresentações orais, e outros aspectos relacionados à linguagem científica, como a argumentação, a resolução de casos investigativos, e aquilo me chamou muita atenção.
né? Tanto é que eu comecei, né, e continuei nessa disciplina diversas vezes como estagiária. Na primeira vez eu coletei meus dados de mestrado, que tinham a ver com o ambiente virtual de aprendizagem, então eu tenho um pouco de experiência também com tecnologias de informação e comunicação. E aí, só que nesse contexto me chamava muita atenção esse treinamento, digamos assim, que esses alunos tinham em relação à comunicação científica. Então, isso fez com que eu ficasse nessa disciplina, fui estagiária por umas 5 vezes, e cada vez aplicando novas coisas e aprendendo muitas coisas relacionadas à comunicação científica. Então, tendo em vista toda essa bagagem que eu trouxe aí durante o mestrado e doutorado trabalhando nessa disciplina, eu penso que compartilhar com vocês um pouco desses ensinamentos, então hoje a gente vai falar sobre comunicação científica mais focada em exposições orais. E amanhã, na parte 2, a gente vai falar... Amanhã não, desculpe. Na parte da tarde, a gente vai falar sobre a elaboração de pôsteres acadêmicos. Então, eu gostaria de marcar a minha posição aqui, enquanto uma professora negra, uma das poucas que fazem parte aqui do Instituto de Química, né, e que ao longo da minha trajetória também eu tive pouca representatividade. Eu me lembro de 2 professores homens negros, um no ensino fundamental e médio, que dava aulas de matemática, principalmente, também de física, e um outro já no ensino superior, na graduação, que dava aulas de física também. Então, eu compreendo o entendimento desses aspectos da academia como uma porta de entrada. Então, eu entendo que, como nós somos poucos, mas estamos inseridos na comunidade científica, estamos inseridos na comunidade acadêmica, nós precisamos saber mais sobre os seus modos de funcionamento, sobre as suas regras e sobre tudo aquilo que a compõe, para que dessa forma consigamos cada vez mais ocupar e estarmos presentes nesse espaço, né, que muitos autores colocam como nosso não lugar, e a partir do entendimento de como fazer, né, como se inserir, qual que é a linguagem que aquela comunidade utiliza, nós possamos, então, falar dos assuntos que nos apetecem, que nos são interessantes e que nos são urgentes. Então, a partir do momento que nós temos conhecimento de como a academia funciona, nós podemos nos inserir e trazer as pautas que nos são urgentes e que estão sendo discutidas aqui nesse evento por outros professoras e professores aqui do Instituto de Química da UFBA. Então, novamente, eu reitero que é um prazer conseguir colaborar, né, de alguma forma, e compartilhar com vocês o meu conhecimento sobre esse assunto, né, com o intuito de poder, então, contribuir de alguma maneira com a formação de vocês. Novamente, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a esse mini curso. Eu vou começar a falar aqui com vocês e apresentar o mini curso. Esse mini curso ele foi dividido em 2 partes, né, sendo a primeira delas a parte 1, que a gente vai tratar hoje, né, relacionada às exposições orais acadêmicas. Nessa parte 1, nós vamos falar sobre a comunicação científica no geral, um pouco sobre a ABNT, né, que é tão falada e tão lembrada, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, também um pouco sobre os gêneros orais escritos utilizados pela comunidade científica e sobre as exposições orais. E depois partir para a pergunta principal aí do nosso mini curso: como elaborar, né, uma exposição oral acadêmica. E depois também vamos falar um pouco sobre as características estruturais. Já na segunda parte do mini curso, que será rodada e gravada na parte da tarde, será disponibilizada a vocês na parte da tarde, nós falaremos um pouco sobre o pôster acadêmico, salientando algumas diferenças entre a exposição oral acadêmica e os pôsteres, também entre os artigos científicos e os pôsteres acadêmicos, e aí tentar, né, responder a pergunta: como elaborar um pôster acadêmico, o que é fundamental nessa elaboração e os principais problemas que são evidenciados aí quando a gente fala desse tipo de material, que são justamente esses pôsteres.
Para dar uma definição, então, eu já falei diversas vezes sobre a comunicação científica. Bueno coloca que ela seria a transferência de informações científicas, tecnológicas ou associadas a inovações e que se destinam aos especialistas em determinadas áreas do conhecimento. Então, nós estamos falando de um tipo de comunicação que ela é específica, utilizada então por esses especialistas aí em determinadas áreas do conhecimento. Para entender um pouco melhor como que a comunicação científica se dá nesse ambiente, né, eu vou utilizar como exemplo aqui o livro A Vida de Laboratório, que foi elaborado por Latour e Ruger, no qual Latour, né, que é um antropólogo, passou um tempo observando como se davam a organização e as interações, quais eram as características das pessoas que trabalhavam nos laboratórios. Durante esse período, então, uma das coisas que ele notou foi a utilização da linguagem, tendo em vista os momentos nos quais envolviam estudos bibliográficos, como a gente tem na imagem aqui à direita, do lado de cima. Também, depois, momentos de observação, como a gente tem nos diversos quadros, a realização de experimentos. Depois, a interpretação de dados de equipamentos, como, por exemplo, espectrofotômetros, que disponibilizam, né, um tipo de relatório e que imprimem alguma coisa que deve ser lida. Depois, a utilização de equipamentos de computadores para escrever, né, a escrita de artigos científicos. Então, durante esse período de observação, o autor notou que a literatura em si, né, ela era uma ferramenta bastante utilizada nesse trabalho laboratorial. Ele observou, foi um laboratório da área de biologia, né, e como que a linguagem estava aí incluída em todo o processo de trabalho dessas pessoas. Pensando, então, um pouco nesses documentos que eram elaborados, né, pelas pessoas que trabalhavam no laboratório, nós podemos trazer essas ideias e aproximá-las também do nosso trabalho aqui na universidade, enquanto professores e alunos. Então, a comunidade científica, né, como um todo, ela fala ciência, não é isso? Segundo essa imagem, nós vemos que essas pessoas estão conversando sobre aspectos da ciência que são entendidos pelos pares, né, são entendidos por outras pessoas cientistas que também falam a mesma língua, vamos colocar assim. Por outro lado, quando a gente tem essa noção de inserção, por exemplo, de alunos, né, na comunidade científica, quando vocês ingressam no curso de Química, vocês são trazidos para perto, né, são inseridos nessa comunidade científica, na qual essas pessoas estão aí se comunicando, utilizando significados específicos no seu trabalho. Nós observamos, então, a comunicação como um processo social. Esse é um entendimento de Lemke, né, que ele traz e salienta de que nós nos comunicamos melhor com as pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então, por outro lado, quando os alunos são inseridos na comunidade científica, ali no meio acadêmico, também são notadas as dificuldades que já citei anteriormente, associadas ao uso dessa linguagem. Então, para falar um exemplo relacionado a relatórios de laboratório, vou pegar um exemplo aqui. Trabalhos reportados na literatura indicam as dificuldades que os alunos mais novos têm na elaboração desse tipo de documento. Se eu perguntar para você que está me assistindo agora, a primeira vez que você foi fazer um relatório de laboratório, você conseguiu escrever aquele texto e recebeu instruções para isso? Ou você foi procurar o texto de colegas, por exemplo, dos alunos mais antigos no curso? O que vocês me dizem? A minha experiência pessoal, né, nós procurávamos os relatórios dos alunos mais antigos do curso, ou dos grupos aos quais nós pertencíamos, né? Isso porque nós não conhecíamos aquele documento e não sabíamos as melhores formas de redigi-lo, né? Então,
como que redigir uma boa introdução, quais eram os aspectos dos materiais e métodos, o que precisava ter nos resultados, as conclusões, as referências e assim por diante. Então, nós somos muitas vezes inseridos nessa comunidade acadêmica, nós somos solicitados que elaboremos esses documentos, mas por falta de conhecimento de como elaborá-los, nós acabamos recorrendo a outros recursos, como tentar fazer um relatório parecido com aquele dos estudantes mais velhos no curso. Citando já, né, a ABNT um pouco, eu vou falar pouco sobre ela, ao longo da apresentação ela vai aparecer em outros pontos, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Existem outras associações internacionais e nacionais, como a APA, Vancouver. O que são essas instituições, né? A ABNT, especificamente, é o Foro Nacional de Normalização por Reconhecimento da Sociedade Brasileira desde 1940. O objetivo dela, então, ela é uma entidade privada e sem fins lucrativos que elabora as normas brasileiras para utilização, para elaboração e veiculação desses documentos acadêmicos, né? Quando a gente vai, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar em ABNT na elaboração de trabalhos para disciplinas, ou então, se não tiverem ainda ouvido falar sobre isso, com certeza no momento de elaboração do TCC vai aparecer lá a ABNT, né, que são as normas que devem ser levadas em consideração no momento de elaboração de documentos científicos. Né? Conhecer as normas da ABNT já pode nos ajudar bastante, principalmente no que se refere à elaboração de referências para colocar no final dos trabalhos, digamos assim. Essa associação, então, ela atua desde 1950 também na certificação de produtos, sistemas e rotulagem ambiental. Então, algumas vezes durante essa apresentação, eu vou citar a ABNT, né, e falar sobre ela, porque ela coloca algumas normas, principalmente para a elaboração de pôsteres, e também para indicar que esses documentos, que eles são comuns de serem circulantes na esfera acadêmica, eles passam por normativas como essa, né? Então, são documentos já utilizados há bastante tempo e que são regulados por documentos como esse. Documentos ou associações como essa. Por que utilizar, então? Né? Qual que é a importância de a gente ter uma associação brasileira com as normas técnicas? Algumas justificativas seriam a chance de meio que padronizar esses documentos, o que agilizaria, por exemplo, processos de avaliação, os processos de consulta desses documentos, né? Já que todo mundo estaria redigindo esse documento de uma maneira, digamos, normatizada, né? Isso facilitaria a comunicação aí entre as pessoas que fazem parte da esfera acadêmica. Aqui eu trago um pouco um print, né, da ABNT Catálogo, que é um site no qual as normas estão disponibilizadas, né? Aqui tem como fazer busca por meio do órgão, então a ABNT, o número, uma palavra-chave e assim por diante. Porém, quando nós consultamos também os sites das bibliotecas, das universidades, fica disponível, geralmente, as normas para elaboração de trabalhos acadêmicos, principalmente os TCCs, as dissertações de mestrado, as teses de doutorado, as monografias e assim por diante. Para citar um exemplo, então, eu trouxe aqui no Instituto de Química da UFBA, né, no site, nós podemos entrar nessa aba Legislação e Normas, e aí aparece uma lista de normas relacionadas, dentre elas, à elaboração de trabalhos. Né? Aqui eu coloquei como exemplo as normas para apresentação de monografia que a gente encontra no site. E já nos objetivos nós podemos visualizar que elas seguem a normalização técnica brasileira, que é a partir da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, aqui a gente encontra algumas orientações para a elaboração dessa monografia e também para a sua apresentação. Então, muitas vezes a gente consegue consultar nesses órgãos e nos sites, né, dos cursos aos quais nós estamos
nós pertencemos, né? Quais são as normas para a elaboração dos trabalhos. Voltando um pouco, então, naquela ideia de que a comunidade científica se comunica utilizando diversos documentos de diversos gêneros, e aí gêneros, eu estou falando de gêneros escritos e gêneros orais, né, são utilizados aí nesse âmbito. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, quando a gente fala em gêneros escritos e orais, então os escritos podem ser os artigos científicos, as teses, as dissertações, as monografias, os resumos, né, resumos de livros, de conferências, resumos de aulas, os projetos, as provas. Então, são diversos documentos, são diversos gêneros que são utilizados na escrita de documentos na universidade. Quando a gente pensar, por exemplo, numa situação na qual você precise validar um documento na universidade, vão ser gerados diversos outros documentos de diversos gêneros até que você consiga aquele que necessita, como o preenchimento de formulários, a reunião de outros documentos que você precisa. Quando a gente precisa também dar entrada no diploma, então você precisa levar outros documentos até lá. É uma geração de diversos documentos escritos que passam pelos diversos setores da universidade, pelas secretarias e outros setores, né, para que aquele ambiente funcione, digamos assim, dessa maneira. Já quando a gente fala nos gêneros orais, nós estamos nos referindo às conferências, aos debates, às exposições orais, às aulas expositivas, aos seminários, às provas orais que podem ocorrer, também a arguição que ocorre em bancas, né, bancas de tese, de doutorado, de dissertação de mestrado, bancas de concurso, também, e ali eu repeti a prova oral, né, tá ali 2 vezes. O que eu gostaria de destacar aqui, né, é que muitas vezes os gêneros escritos, eles acabam por ter uma importância maior quando comparados aos gêneros orais. Essa distinção entre eles, ela não é adequada, conforme trabalhos também como o de Marcuski, que está citado ali embaixo, né? De modo que tanto os gêneros orais quanto os escritos, eles deveriam ser desenvolvidos e ter a mesma importância durante aí o processo acadêmico. Porém, quando nós fazemos uma comparação, os gêneros escritos parecem se sobressair aos gêneros orais. Não é isso? Como se os documentos escritos tivessem uma importância maior em relação aos gêneros orais. Então, um dos intuitos desse trabalho é falar um pouco mais sobre os gêneros orais, que são tão importantes quanto os escritos. Então, quando a gente faz uma comparação mais vezes, de forma estruturada, é pedido que os alunos elaborem textos escritos, né? E já de forma não tão elaborada, com menos instruções, os gêneros orais são solicitados. Então, nosso intuito aqui também é oferecer subsídios, oferecer dicas sistematizadas para elaboração e utilização dos gêneros orais. Mais especificamente, então, nessa primeira parte, nós vamos falar sobre as exposições orais. Elas se dividem em 2 tipos, né? Então, existem aquelas mais formais, que podem ser, por exemplo, os discursos em auditórios, a apresentação de teses e dissertações e assim por diante, e também as exposições informais, como a reunião de membros de um grupo de estudos ou um grupo no qual a gente está realizando um trabalho, né, para uma disciplina. Também a apresentação dos resultados de pesquisa para o orientador. Então, muitas vezes, os alunos precisam fazer orientações para o orientador, apresentações, exposições para o orientador e para o grupo de pesquisa, né, que num tom mais informal se comparado a, por exemplo, um seminário para um auditório cheio de gente, né, lotado. Aqui nesse minicurso, a gente vai se voltar mais para as exposições orais formais, então, pensando em seminários, em situações de congressos, em outras situações, também nas disciplinas onde os seminários são muito solicitados, né, pensando, então, em formas de apresentar essas exposições orais que são, digamos, não alinhadas, mas aproximadas àquelas de que se espera na comunidade científica.
Para definir, então, esse gênero, 12 colaboradores colocam que podemos definir a exposição oral como um gênero público relativamente formal e específico, no qual um expositor dirige-se a um auditório de maneira estruturada para lhe transmitir informações, descrever-lhe ou lhe explicar alguma coisa. Então, nós temos aqui, como está representado, essas situações nas quais, por exemplo, tem uma projeção aqui de slides, a pessoa tem o computador no qual ela está realizando a projeção. Desculpem o barulho. E aqui ela também está olhando em alguma coisa escrita, né? Algum material de apoio utilizado por ela. Essas exposições podem ser utilizadas em eventos científicos, congressos, seminários, encontros, mostras, também atividades em sala de aula, conforme já foi citado. Eu trouxe aqui alguns exemplos que são da área de ensino de química, né, e da área de química no geral. Então, aqui o Encontro Nacional de Ensino de Química, o ENEC, que está marcado ele era para acontecer no ano de 2020, mas tendo em vista a pandemia, ele será adiado. Temos também a 43ª reunião anual virtual da SBQ, a Sociedade Brasileira de Química. Esse evento já foi modificado, então, para o formato virtual. Temos aqui o EDUC, né, que é o Encontro de Educação Química da Bahia, o último ocorreu no ano passado, em 2019, em Catu, e também o INPEC, que é o Encontro Nacional de Pesquisa e Ensino de Ciências, que ocorrerá, né, em Caldas Novas, o próximo, aí estão planejando que seja presencial, em setembro de 2021. Então, como elaborar uma exposição oral acadêmica voltada para esses eventos que foram citados agora? Elas geralmente partem da leitura de textos. Então, são textos acadêmicos, às vezes são artigos científicos, quando são solicitados dentro de uma disciplina, por exemplo, ou podem ser textos que foram elaborados pelos próprios autores, aí pensando no caso de congressos, por exemplo, nos quais a gente elabora um texto, envia para o congresso, depois de aprovado esse texto, a exposição oral ela é elaborada. Depois disso, então, são confeccionados materiais de apoio, como, por exemplo, slides, que estão representados aqui embaixo, ou então resumos, ou então tópicos, e outros materiais de apoio que auxiliem o expositor no momento da apresentação. E, por fim, então, são realizadas as exposições orais, a partir, né, dessas etapas anteriores. Pensando, então, na exposição oral, nós temos uma situação na qual o expositor ele está falando aqui para esse público que a gente vai chamar de espectadores. Então, segundo 12 colaboradores, nós temos que o expositor ele assume, ainda que temporariamente, um papel de especialista em relação aos espectadores, quando ele está explicando um trabalho, né, do qual ele, digamos assim, conheça um pouco mais, seja esse trabalho de autoria dele, ou seja um artigo científico que foi pedido, por exemplo, numa sala de aula, de que ele lesse, entendesse e explicasse aos colegas. Então, no momento no qual ele está falando, ele assume o papel de especialista no assunto e explica esse assunto, esse trabalho aos espectadores. Quando a gente fala em situações de sala de aula, por o aluno expositor, por exemplo, ele está na mesma sala dos colegas, e eles apresentarem um nível de entendimento do curso, aqui no nosso caso, curso de Química, até aquele momento, ele pode, então, inserir termos, a explicação de termos e de técnicas que também são desconhecidas aos seus colegas, né? Então, ele traz essas informações para além do que o texto do artigo científico ele mostra, principalmente, né? Ele mostra primeiramente, com o intuito de aproximar o seu discurso aos colegas. Os espectadores, por sua vez, eles estão ali assistindo, podem fazer perguntas ou não no final da apresentação, né? E para manter o interesse deles, o expositor
Ele deve, então, prestar atenção em fazer com que a sua apresentação se pareça a uma história, então ela precisa ter um começo, um meio e um final. Falar em velocidade moderada, né, de modo que não seja rápido demais e os espectadores se percam. Evitar sotaques artificiais. Então, vejam, eu sou do interior de São Paulo, originalmente, e eu falo esse R meio puxado, e às vezes na sala de aula já aconteceu de fazer piada com os alunos, né? Porque eu fui falar, eu falo um portão, alguma coisa com R puxado. E é isso mesmo, é a região de onde eu venho. Então, eu não vou tentar forçar um sotaque diferente, falar portão, né? Você mantém o seu sotaque original durante a exposição. Outra dica seria falar a mesma língua dos espectadores. Então, diante de uma plateia, essa plateia ela pode ser diversa no sentido de, e aí pensando já nas situações de congresso, por exemplo, né, no qual você pode estar falando para os especialistas. Então, nesse contexto, você poderia utilizar mais a linguagem científica, incluindo os termos técnicos, que as pessoas que estão ali são especialistas e vão compreender. Agora, se a gente. E ali também, né, podem estar misturados estudantes e também professores e especialistas na área. Quando a gente fala, de novo, voltando para o exemplo anterior, se estamos todos na mesma sala de aula, no mesmo período, por exemplo, nós podemos encontrar pessoas de diferentes níveis de conhecimento. Então, é interessante colocar algumas explicações a mais sobre termos que poderiam ser conhecidos pelos especialistas, mas que não são conhecidos por todas as pessoas. Por exemplo, nessa disciplina, com alunos do segundo período, quando aparecia lá pela primeira vez falar do processo de eletrofloculação, por exemplo, era a primeira vez que eles estavam ouvindo falar daquilo. Então, é interessante colocar uma definição. O que é eletrofloculação? Para que serve? Quais são os objetivos? E assim por diante. Então, a gente precisa estar atento a quem será o nosso público. Esse público ele pode divergir, então pessoas de diversas idades e também níveis de conhecimento. E quando a gente estiver falando com os especialistas, então procurar nivelar essa apresentação para que todos compreendam. Algumas coisas relacionadas ao expositor, então, se referem ao carisma e à linguagem corporal. Algumas pessoas são bastante desinibidas e têm um carisma bastante desenvolvido, e a partir do momento que elas aprendem, né, essas dicas e como elaborar uma exposição oral, elas se soltam e vão falar mesmo, e vão se soltar e assim por diante. Outras pessoas, como eu, no caso, são muito tímidas, então eu sempre fui muito tímida, muito calada, só que a partir do momento que eu aprendi a falar, e além de dar aulas, mas também conhecer como elaborar as exposições orais, eu consigo falar, consigo perder o medo, consigo perder a timidez e ganho segurança nas minhas palavras e nas minhas atitudes. Então, muitas pessoas, né, que são ansiosas, que são tímidas, por meio do conhecimento dessas técnicas e também do treinamento, que eu vou citar mais para frente, né, elas podem desenvolver a segurança no momento de falar ali em frente a um auditório. A linguagem corporal também é interessante e a gente vai falando ao longo da apresentação sobre ela. Então, primeiro, o expositor ele deve utilizar as mãos, mas com cuidado. Então, por exemplo, se eu quero dar ênfase a alguma coisa, eu posso aqui utilizar as minhas mãos para mostrar alguma coisa para a audiência. Essa expositora que está aqui na figura, ela está mostrando alguma coisa no gráfico num determinado momento, porém a gente deve tomar cuidado para que esse uso das mãos não seja demasiado. Então, se eu estou falando aqui com vocês, assim, ó, falando e falando e falando, mexendo, me movendo, isso vale tanto para apresentações presenciais quanto para as online, eu posso dispersar a atenção dos meus espectadores e a atenção, ao invés de vir para o meu conteúdo, ó, que é a minha tela, que eu estou falando com vocês, e vocês estão olhando a tela, a atenção pode ser voltada aqui para a agitação das minhas mãos. Né? Então, tomar cuidado como é que a gente vai fazer isso. Também o expositor deve utilizar expressões faciais e manter o contato visual com a plateia. Então, quando estamos diante de uma audiência, né, seja ela grande ou grupos menores, é interessante
que o expositor ele olhe nos olhos das pessoas, das diversas pessoas que estão presentes ali na sala. Ainda que a pessoa não esteja olhando para você, você direciona o seu olhar para toda a sala, de modo que não se criem situações nas quais o expositor está olhando apenas para uma pessoa, ou se não olhando, por exemplo, para outros lugares, como uma parede, uma janela, e de modo que dê a impressão de que ele não está muito interessado ali na apresentação que ele está fazendo. Não é isso? Outra questão é em relação ao controle dos movimentos, que eu já falei. Ao mesmo tempo que tem esse controle com as mãos aqui na live, né? A gente pode prestar atenção no presencial, em andar muito, se agitar, e outras tem situações que a pessoa fica nervosa e começa a bater os pés, por exemplo. São todos movimentos que podem ser controlados, lembrando que nós gostaríamos que os espectadores tivessem atenção na nossa apresentação e não fossem distraídos por essas outras coisas acontecendo ali ao mesmo tempo. Aqui como eu estou gravando um vídeo, e é o que a gente tem feito ao longo do tempo, é uma posição mais estática, então eu estou aqui sentada numa cadeira, não posso sair me mexendo, como faria numa aula, andando de um lado para o outro, me movimentando na sala, mas tem também essas questões relacionadas, por exemplo, às mãos que eu citei anteriormente. O expositor, aqui então eu vou falar um pouco mais sobre cada uma dessas características. Quando a gente fala em utilizar as mãos fechadas com firmeza ao lado do corpo, isso eu estou falando no presencial, as mãos dessa forma, fechadas com firmeza, elas podem dar uma impressão de rigidez, né, de agressividade. Também ficar esfregando muito as mãos assim, ó, pode dar a impressão de que você está muito nervoso, né, de estar ali realizando a sua apresentação na frente da audiência. Também tem algumas dicas relacionadas ao uso do bastão. Então, tem aqui esse exemplo, ó, que o apresentador, o expositor, ele tem esse bastão aqui que ele está segurando para apontar coisas no slide, coisas que ele quer chamar a atenção da audiência. Esse uso ele é muito interessante, tendo em vista que os slides, geralmente, eles têm diversas informações, né? Então, são diversas informações que estão dispostas ali, e quando o expositor necessita que a audiência preste atenção em alguma coisa específica, ele vai lá e aponta, né? Que eu vou usar, eu tenho uma caneta aqui, ó. Eu aponto onde a audiência deve olhar naquele momento. Isso serve para limitar o entendimento da audiência sobre algum aspecto, né? Então, não olhem para o slide como um todo, olhem aqui nesse momento para esse ponto que eu estou destacando, né? Por outro lado, muitas vezes esses bastões eles são disponibilizados, às vezes nas salas de aula, você vai chegar para fazer uma apresentação e vai ter um bastão lá disponível para utilizar. Tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, lá nessa disciplina que eu citei para vocês na USP, o bastão ele era comprido, era longo. Então, muitas vezes, o que acontecia? Os expositores acabavam se apoiando nele, né? Se apoiando, ou então, se você. Eu estou aqui com a caneta, eu quero te apontar alguma coisa específica. Mas aí, por conta do nervoso ou alguma outra coisa, você começa a tremer assim, ó. Tremer o bastão, e a pessoa, em vez de direcionar o olhar dela para algum ponto do pôster, ocorre o efeito contrário, né? Então, ocorre a reversão aí do que você queria. A pessoa pode se distrair pelo movimento que está acontecendo aqui na frente e não prestar atenção nas informações. Ou então também não conseguir identificar qual que é a informação que você queria mostrar, já que está balançando muito. Outra opção, a depender da nossa distância da projeção, é utilizar as mãos, se não tiver um bastão, ou utilizar uma caneta, que foi o que eu utilizei aqui como exemplo para vocês, para indicar, então, para chamar a atenção dos espectadores no que você quer enfatizar num determinado momento. Uma opção bastante interessante também são os apontadores de slides. Esse é um aparelhinho que a gente compra, então ele tem aqui o laser na ponta, só que aí o laser também vale uma ressalva sobre o uso dele, que é aquele laser point, às vezes, se a pessoa está nervosa e quer apontar para um lugar específico, no nervoso, o laser também começa a ficar meio maluco, né, sem direção, e aí as pessoas não conseguem entender o que você está enfatizando.
Mas ele é muito útil também porque esses dois botões aqui eles servem para passar slides. Então, a pessoa pode estar mais longe do computador no qual a projeção está sendo feita, né? E pode passar os slides utilizando os botões aqui. Funciona como um mini controle remoto e é bastante útil no momento das apresentações. O expositor também, ele, no que se refere a utilizar expressões faciais e manter o contato visual com os espectadores. Então, as sobrancelhas articulam sentimentos. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas quando a gente está com a sobrancelha erguida, assim, ó, pode indicar, né, de que atenção, ou então, a depender também da distância em que estamos dos espectadores. Movimentos com a cabeça, eles são interessantes, mas também devem ser utilizados com cuidado. Olhar as pessoas nos olhos, já foi citado anteriormente, e olhar para as pessoas mesmo quando elas não estão olhando para você, também foi citado anteriormente, como atitudes interessantes para serem realizadas aí durante a exposição oral. Também deve prestar atenção em relação à postura e a vestimenta, né? Muitas vezes é falado sobre esse assunto, sobre a vestimenta utilizada, já que é uma apresentação formal, espera-se a utilização de uma roupa um pouco mais formal, mas isso pode ficar dentro do estilo da pessoa, né? Desde que não seja uma coisa assim também que vá desviar a atenção da sua apresentação. Você quer que, no fim das contas, que o conteúdo ali da apresentação seja compreendido. Não é isso? Em relação à postura também, prestar atenção para não dar as costas, né, para os espectadores, muitas vezes, explicar virado de costas, esse é um erro bastante comum. Também não ficar muito escondido num canto, se for possível se movimentar, e assim por diante. Em relação a controlar os movimentos na sala, então, deve haver um equilíbrio, né? Restringir esses documentos, mas também não ficar estático, paralisado. Se eu estivesse falando com vocês aqui, assim, na mesma posição, mesmo tom de voz, a gente vai falar do mini curso de algum tempo, vai dar sono, né? Então, mesmo no vídeo, que é o meu caso aqui, eu tenho como me movimentar às vezes, tenho como me aproximar da câmera, tenho como me afastar, estou utilizando as minhas mãos para dar exemplos, estou utilizando a minha canetinha para dar exemplos. Então, também no presencial, as pessoas podem e devem se movimentar, né, um pouco, prestando atenção para, por exemplo, não passar em frente à tela, né, ficar aquela sua sombra passando em frente à tela, não é muito agradável, se puder evitar, mas também se movimentar um pouco durante a sua fala. Olhar para frente e não olhar para a projeção. Então, assim, nós olhamos para a projeção, sim. Se os slides estão aqui no fundo, diversas vezes a gente vai dar uma olhada para os tópicos que colocamos lá, para dar prosseguimento e relembrar aquilo que a gente deve falar durante a apresentação. Porém, tomar cuidado com isso, não ficar de costas para o público, olhando somente para os slides, explicando para os slides, ao invés de explicar para as pessoas que estão ali te assistindo, né? Evitar ficar de costas, então, e a projeção, ela é um apoio. Então, o texto, a gente vai falar disso mais para frente, mas o texto do slide não deve ser muito longo. São tópicos que a gente vai olhar para ele rapidamente, para lembrar o que a gente colocou, o que a gente gostaria de falar, qual que é a sequência das nossas ideias. Então, são textos, podem ser utilizados outros textos complementares, como um resumo que você traz na mão, alguns tópicos, algumas outras coisas para além do slide, né? Os slides são somente tópicos curtos que auxiliam aí a relembrar qual que é o assunto que deve ser tratado. Em relação também ao expositor e aos espectadores, aí simultaneamente, a gente pode falar um pouco do autocontrole. Então, o expositor deve mostrar interesse pelo assunto. Então, se você não estiver demonstrando esse interesse, os espectadores provavelmente também não ficarão interessados naquilo que você está falando. Faça perguntas, ainda que retóricas. Por exemplo, aqui eu estou explicando coisas para vocês que vão assistir em outro momento, então essa é uma atividade gravada, mas nada me impede de perguntar. Não é isso? Estão entendendo? Fazendo uma pergunta, com vocês já aconteceu alguma situação desse tipo das quais eu estou exemplificando agora?
Eu posso fazer esse tipo de pergunta também no presencial, e ainda que, por exemplo, nas exposições orais, geralmente ninguém vai responder, né? Você tem um tempo para apresentar, e essa apresentação é corrida. Aqui também eu estou falando, não tenho espectadores ao mesmo tempo, não tenho pessoas conectadas, né? A gente não é uma atividade síncrona, mas eu mesma posso responder as perguntas, e isso na apresentação. Vocês já ouviram falar sobre comunicação científica? Então, a minha apresentação hoje é sobre comunicação científica, sobre linguagem científica. Entendem? Esse é um exemplo de pergunta retórica, aquela que as pessoas não vão responder, mas aí você pode responder você mesmo. Então, memorize e visualize a estrutura e os pontos principais da apresentação. Então, esse é um ponto de planejamento que ele é interessante, uma vez que a gente elabora os slides pensando na sequenciação que nós vamos fazer para a apresentação. Né? Isso é interessante depois que a gente tenha na cabeça para ajudar a nos organizar durante aquela apresentação, memorizar a sequência de ideias que você quer apresentar e estruturar os pontos principais da apresentação. Em relação ao nervosismo, então eu disse que eu era uma pessoa muito tímida, mas isso foi minha ex-orientadora que me ensinou, né? Ensinou a todos nós. Ela sempre dizia: não passe recibo sobre o seu nervosismo. Não chegue lá e fale: nossa, gente, eu tô muito nervosa, meu Deus, essa apresentação, eu não sei o que eu vou fazer, tô nervosa. A gente, geralmente, se a gente não fala, se o expositor não fala sobre esse nervosismo, dificilmente a plateia vai perceber, né? Então, esse não passe recibo, não se entregue de que você está nervoso. Geralmente os sintomas eles são perceptíveis apenas para você. E tenha segurança ao apresentar. Então, quanto mais você sabe sobre aquele assunto, quanto mais você estudou, se é a pesquisa que você desenvolve, você sabe daquele assunto e isso também contribui para que você se sinta mais seguro. Outra coisa, se depois dessa aula você está aprendendo a falar sobre isso, a montar uma boa apresentação e assim por diante, isso também te traz maior segurança no momento de apresentar. E por fim, a dica de ouro é pratique. Né? Então, se você tem uma apresentação oral ou se você tem uma gravação em vídeo aqui nos tempos de aula remota, pratique. Vá para frente do espelho, fale com você mesmo. Se você tiver um grupo, vocês estão fazendo um trabalho em grupo, reúna o grupo para apresentar antes. Isso auxilia na segurança ao apresentar e também na memorização dos pontos que vão ser tratados ali na exposição. Sobre a linguagem corporal dos espectadores. Então, a postura deles indica algumas coisas. Quando a pessoa se inclina para frente e está prestando muita atenção naquilo que você está falando, é um sinal de interesse. Quando as pessoas estão com braços e pernas cruzados na defensiva, assim, né? Pode ser um sinal disso, de defensiva, de falta de interesse. E quando também tem muitos olhares vagos, ou olhares para outras coisas, as pessoas estão olhando para o celular, ninguém está prestando atenção em você, você pode perceber isso e tentar chamar a atenção daquela pessoa, fazendo uma pergunta para ela, ou então direcionando o olhar para ela pode ser o suficiente, mudando a entonação que você está falando naquele momento, né, chamando a atenção para alguma coisa interessante da sua apresentação. São diversas estratégias que temos para conseguir ler a linguagem corporal desses espectadores, e algumas vezes são algumas atitudes que a gente pode fazer para tentar contorná-las. Outra dica de ouro é evitar conflitos nas apresentações. Então, tratar os espectadores como amigos, mesmo que eles não estejam te tratando como amigos no momento, ter uma postura amável e evitar respostas secas e ríspidas. Essas dicas, elas parecem até um pouco exageradas, mas existem diversos casos nos quais, por exemplo, a pessoa pode fazer uma pergunta ríspida e o espectador ele vai agradecer a pergunta, ou muito obrigada pela sua pergunta, muito obrigada pela sua participação, e responder de forma educada. Outra coisa, ainda que você tenha falado sobre o assunto, você vai me perguntar, Patrícia, e aí sobre o que é a BNT mesmo? Aí você não pode responder e virar e falar assim, olha, eu já falei no slide lá do início, você perdeu, o problema seu. Não é assim, sabe?
Então, tem uma postura de responder às pessoas, pode ser que a pessoa perdeu aquela informação naquele momento, por exemplo. Então, retorna ao slide, explica novamente, sempre tendo como objetivo principal o entendimento daqueles que estão ali te assistindo. Né? Então, evitar as respostas secas e ríspidas. As pessoas pode acontecer situações desconfortáveis, desagradáveis, de você ser, por exemplo, indagado por alguma coisa que você não sabe, né? Então, você pode falar, olha, nesse momento eu não sei responder a essa questão que você colocou, mas eu vou procurar me informar, obrigado pela pergunta, né? Então, sempre aí ter essa postura amável mesmo, eu acho que é isso que resume. Então, preparo da exposição oral. Primeira coisa, o que eu já sei sobre esse assunto? É um artigo da minha autoria? É um trabalho da minha autoria? Ou eu estou utilizando, por exemplo, um artigo científico lá da revista que o meu professor pediu para eu ler sobre um determinado assunto? Então, eu sei bastante, eu sei pouco, o que eu preciso pesquisar mais? Quais perguntas podem me fazer que eu vou precisar saber desse assunto? Para quem será a apresentação, né? Então, quem são meus espectadores? São especialistas? Não são especialistas? Então, e aí a apresentação vai ser adaptada de acordo com esse contexto. Qual é o tempo de apresentação que eu tenho? Esse é um problema bastante recorrente, né? E que a gente deve prestar atenção, principalmente em situações de avaliação. Então, bancas de concurso público, pessoal, se vocês não cumprirem o tempo, a pessoa ela é desclassificada, né? Reprovada por causa disso. Então, prestar atenção qual é o evento que eu vou participar, qual que é o tempo que eu tenho disponível e tentar se manter ali dentro daquele tempo, porque tem outras pessoas que irão falar naquele espaço, né? Não falar de mais e nem de menos. Tentar aí. Isso a gente consegue muito por meio do ensaio, principalmente quando são as primeiras vezes nas quais estamos apresentando. Então, ensaia, coloca o cronômetro, vê quanto tempo mais ou menos, o que você pode modificar para se manter o mais próximo do tempo estipulado. E outra pergunta, quando e onde será realizada a apresentação? Né? Então, que dia que vai ser realizada essa apresentação? Vai ser onde? Na universidade? Vai ser numa sala? Vai ser... Então, se programa. Veja o dia, o que você precisa para chegar lá, onde, se possível, às vezes, muitas das vezes, principalmente em congressos que eram presenciais em outras cidades, a gente não sabia muito bem a localização. Então, você chegou hoje aqui no Instituto de Química da UFBA, nunca veio e precisa achar uma sala que você não sabe onde fica. Então, é interessante chegar com alguma antecedência, né, para conseguir se localizar e estar lá disponível no momento da sua apresentação. Mesma coisa para as aulas, né, você pode chegar um pouco antes, já colocar, deixar disponibilizado a apresentação no computador, a fim de agilizar mesmo e organizar as coisas, né. Então, selecionando o conteúdo. No slide anterior, eu disse que era para você ler bastante sobre o assunto. Então, o que eu sei sobre esse assunto? Preciso saber bastante. Então, aqui tem a nossa representante aqui cheia de livros. Está com uma cara até um pouco triste de tanto ler. Lido tudo isso, dá para a gente colocar tudo que a gente leu, um artigo inteiro, por exemplo, numa apresentação de 15, 20 minutos, no máximo meia hora? Não dá, né? Então, é necessário que esse conteúdo seja selecionado. Então, primeiro, escrever os títulos dos tópicos que pretende abordar. Isso você pode fazer no papel ou já direto nos slides, colocando a sequência lógica que você irá tratar dos assuntos. Depois, inserir as informações que devem constar em cada tópico. Então, primeiro escrevi os tópicos. Tem lá introdução, objetivo, materiais e métodos, e quais informações precisam ser feitas, precisam ser ditas, explicadas nesses tópicos. Então, elencar aí essas informações. Depois, classificar e filtrar as informações selecionadas. Porque, na maioria das vezes, você seleciona, né, insere as informações, mas não vai dar tempo de tratar todas. Então, classificar e filtrar. De que maneira? Em essenciais, em úteis e aquilo que é bom ter. Né? Então, quais são as informações essenciais para o slide? Quais aquelas podem ser úteis durante a apresentação e quais materiais complementares é interessante que você leve. Então, às vezes, você não vai se lembrar de alguma coisa no momento e fala, mas, gente, com licença, eu trouxe aqui só um momento. Olha e fala, tá? Isso é permitido e muitas vezes
principalmente em situações de sala de aula, digamos assim, e é interessante que você se prepare e leve o seu material complementar também. Em relação à gramática e ao uso da linguagem, é necessário que nessas apresentações formais, então, seja utilizada a norma culta da língua portuguesa, evitar expressões extravagantes. Às vezes, a gente percebe que algumas pessoas tendem a querer falar difícil, digamos assim, querer utilizar expressões bonitas, palavras complicadas, e isso pode não ser interessante, né? Então, o uso dessas expressões muito extravagantes pode ter o efeito contrário do que você deseja. Então, você deseja que os seus espectadores compreendam e aprendam ali aquilo que você está explicando, não é isso? Porém, o uso dessas expressões podem justamente dificultar o entendimento por parte dos espectadores. Ler o seu esboço atenciosamente diversas vezes, se for necessário. Então, ler e procurar, ver se aquela ordem que você colocou para a apresentação é a melhor possível, o que poderia melhorar, se pode retirar alguma coisa, se precisa acrescentar alguma coisa, e assim por diante. E também no ensaio, às vezes a gente planeja no papel, no slide, e na hora de ensaiar, de falar, percebe que tem alguma coisa ali que poderia ser modificada. Então, aí também imaginar os gráficos dos diagramas e as imagens que podem ajudar na explicação de algum conceito. Quando a gente trata, por exemplo, de artigos científicos de outros autores, já estão presentes gráficos, diagramas, tabelas e outros tipos de imagem que podem ser utilizados na apresentação. Então, o seu esboço, ele deve incluir onde que essas imagens vão aparecer. Vamos falar um pouco também sobre os materiais de apoio, né? Eles podem ser os slides, resumos, folhas de papel, alguns que eu já citei anteriormente. Eu vou falar mais sobre os slides porque, mesmo hoje, com alguns programas e outros recursos, os slides, eles são os mais utilizados na esfera acadêmica. Muitas vezes, por exemplo, em congressos, quando a gente vai fazer uma comunicação oral, uma apresentação oral, são disponibilizados até modelos, né? O arquivo para você baixar, que vem com logo ou com alguma arte relacionada ao congresso, e geralmente o mais utilizado é o PowerPoint mesmo. Se você tem a opção de elaborar em outros programas, isso você pode ficar à vontade, né? Alguns utilizados bastante são o Prezi e é mais atualmente o Canva, né, para elaboração de apresentações, e a depender, então, da sua habilidade com esses programas, né? Essa escolha, algumas vezes, ela é livre. Porém, eu vou falar de slides, e aí, aqui os meus, por exemplo, eles são feitos no PowerPoint, que ainda são os mais utilizados hoje em dia. Então, primeira coisa interessante, o layout, né, desses slides. Eu já trouxe um exemplo e aqui eu vou começar a mostrar bastante exemplos, exemplos meus, né, das minhas apresentações. Essa daqui foi a apresentação da minha defesa de doutorado. Ó. Então, layout. A gente precisa pensar na disposição dos conteúdos nos slides. Então, veja, aqui tem bastante texto, tem uma imagem com bastante texto também. É um layout que ele pode, à primeira vista, não ser muito agradável, né, aos olhos aí. Porque tem bastante texto, poucas imagens e também tem uma dificuldade aqui da leitura dessas imagens. Em minha defesa, né, já que esse slide ele é meu, o que eu fiz para que não ficasse muito sobrecarregado? Essas informações, elas iam aparecendo aos poucos, né? Então, aqui aparecia esse tópico, depois o próximo, depois a imagem, tá? Para quê? Para que eu consiga ir falando aos poucos e que a pessoa, os espectadores, não se percam no meio de todas essas informações que estão aqui presentes. Se eu der um zoom aqui, ó, lá a tela também ela era maior, então, era possível de ler direitinho o que estava aparecendo aqui nas imagens. Esse slide, inclusive, ele é de análises, né, de exposições orais dos alunos. Aqui eu trouxe um outro exemplo de um slide da mesma apresentação, no qual eu utilizei um layout já que continha menos texto, né, aqui em cima, são os tópicos que eu precisava falar, e aqui embaixo
uma imagem que era da sequência didática que nós desenvolvemos. Eu vou dar o zoom de novo. Nós desenvolvemos essa sequência didática aqui, e aqui tinha a explicação das etapas dela. Então, utilizei um diagrama para sintetizar essas etapas. Esse destaque do círculo laranja mostrava qual que era a parte que foi analisada, e aqui embaixo também, esses ícones, eles foram utilizados para economizar palavras. Então, eu estava explicando como é que os dados foram coletados. Foram filmadas as apresentações orais, depois armazenadas em computador, também foram analisados os slides, e por último, o último ícone aqui, os artigos de pesquisa que os alunos utilizaram para fazer as apresentações. Então, é uma forma de economia de palavras aí. E aí a gente começa a pensar nas melhores formas de organizar e demonstrar as informações nos slides. Uma sugestão, então, é que o espaçamento, que ele seja utilizado um espaçamento entre as palavras, entre as frases, como, por exemplo, um e-mail, fica interessante. Eu sei que algumas vezes não dá e a gente coloca espaçamento simples. E também o tamanho da fonte, pelo menos 20, para que os espectadores que estejam alocados mais ao fundo da sala, por exemplo, para que eles consigam ler, né, o que está escrito aí nesses slides. No caso, de novo me defendendo, desse daqui da esquerda, a projeção foi feita numa sala que tinha uma tela bastante grande, então todo mundo conseguiu ler direitinho o que estava aqui nessa imagem. Cores. A questão das cores, ela é importante. Vejam, vocês conseguem, sem dar zoom, ler aí esse slide que eu coloquei do lado esquerdo? Fundo claro com a imagem clara é de difícil leitura, por exemplo, né? Então fica difícil de ler ali, letra amarela no fundo branco. Por outro lado, esse fundo mais escuro parece que está mais fácil de ler em comparação ao outro, né? Do lado direito agora, mas também não é muito interessante essa combinação de fundo roxo com letra vermelha. Então, ele dificulta também a leitura por parte das pessoas, principalmente aqueles que estiverem sentados mais no fundo da sala, né? Por exemplo. Então, precisamos pensar aí na paleta de cores que vamos utilizar. Geralmente, esse é um dos motivos que as pessoas utilizam mais fundos claros com letras escuras, ou vice-versa, para facilitar aí mesmo a visualização do conteúdo dos slides. Então, algumas considerações sobre o uso desses slides, né? O conteúdo do slide ele deve estar relacionado ao que você está dizendo, na maioria das vezes. Algumas vezes passa, né? Aconteceu comigo aqui mesmo na apresentação. Eu cheguei num quadradinho desse que eu falei, esse aqui eu já comentei. Então, às vezes acontece, mas por outras vezes, fica muito fora. Por exemplo, eu estou no slide de resultados de discussão, mas eu estou falando coisas do material e métodos, sabe? Fica muito longe uma coisa da outra. Então, sempre que possível, falar o conteúdo do slide relacionado, mostrar o conteúdo do slide relacionado àquilo que você está dizendo no momento. Também incluir o que o auditório está esperando. Então, algumas pessoas compreendem melhor os tópicos, o texto escrito, outras compreendem melhor as figuras, outras gráficos, outras tabelas. Então, a gente tem todos esses recursos à disposição no momento da elaboração de uma exposição oral e podemos tentar balancear, né? Utilizar um pouco de cada um desses recursos durante a nossa apresentação para, de novo, o nosso objetivo aqui qual é? É o de potencializar o entendimento dos espectadores sobre aquilo que estamos explicando. E também utilizar desenhos claros e que façam sentido para a apresentação. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, por exemplo, o uso de animações, ou muitas vezes são utilizados desenhos como decoração, né? Eu poderia encher esse slide de flores, por exemplo, mas esse não é o nosso assunto aqui hoje, né? Não tem proximidade com o assunto que está sendo tratado. Isso poderia ser considerado como um elemento de distração também do assunto que está sendo falado, na verdade. Então, tomar cuidado com o uso desses desenhos, né? Em relação às imagens e ilustrações e etc., usar fluxogramas e diagramas para as ideias mais complexas. Então, eu mostrei um exemplo para vocês aí agora há pouco, em relação
a sequência didática, né? Então, essa sequência didática ela pode ser escrita em texto, mas utilizar um diagrama daquele tipo ajuda a sintetizar as ideias mais complexas e colocar também em ordem sequencial, para que as pessoas compreendam melhor. Aqui, de novo, então, tá o slide, estou falando dessa sequência didática aqui, ó. Então, como que seriam feitas as atividades? Eu elaborei esse diagrama, mostrando ó, a apresentação da situação, então, o que os alunos deveriam fazer? A produção inicial, os modos, descrevendo as atividades que foram feitas. Como é uma apresentação, então eu explicava o que significava cada uma dessas partes, certo? Também, usar formas alternativas de apresentar gráficos. O que eu quero dizer com isso, né? Muitas vezes, principalmente se a gente está falando de artigos científicos, vem gráficos ali elaborados pelos autores. A gente precisa tomar cuidado na passagem desses gráficos do texto original, e isso também serve para os textos que a gente mesmo produz para os congressos, para o slide, porque ele pode perder a qualidade, né? E aí a pessoa não vai enxergar nada, porque vai ficar borrado e assim por diante. Mais para frente eu vou mostrar um exemplo desse. Fazer ilustrações com um estilo consistente. O que é isso, né? Utilizar a mesma paleta de cores, por exemplo, não fazer coisas muito diferentes umas das outras. Por exemplo, num slide você vai usar um gráfico de preto e amarelo. No próximo vai aparecer laranja e rosa. No outro, e de outro formato, com outra fonte. Não tem problema utilizar as cores, mas prestar atenção em não fazer coisas diferentes demais de um slide para o outro, que isso também pode dispersar aí os espectadores. E, por fim, manter um estilo consistente em todos os slides. Então, veja, eu estou usando desde o início cor preta, estou usando bastante esses quadradinhos para organizar meus pensamentos e as minhas ideias, né? E aí trago os elementos que me auxiliam, as imagens e assim por diante. Quando você precisa, né, é possível utilizar um elemento surpresa. Então, os meus slides são todos, a maioria é preto e branco. Então, eu poderia colocar um próximo slide colorido, por exemplo, ou com uma foto bem grande de alguma coisa que eu queira chamar a atenção. Isso é interessante e ajuda a quebrar até a monotonia da apresentação, né? Então, ela está mais monótona e, de repente, você chama a atenção para um ponto que você deseja com uma quebra nessa consistência. Então, sempre a gente precisa pensar em como vai utilizar todos os recursos que estão disponíveis. Aqui, ó, eu trouxe um exemplo, né? Lembra que eu falei sobre as animações, imagens e assim por diante? A gente precisa prestar atenção para não exagerar, né? Pensem, por exemplo, se eu estivesse utilizando em todos os meus slides essa ampulheta aqui da primeira imagem, girando. Em todos os slides, ela girando e caindo a bolinha, girando e caindo a bolinha. O que isso poderia ter como consequência? As pessoas que estão assistindo, né, a apresentação podem ficar distraídas, contando, olhando ali as bolinhas caindo. Outra coisa é uma animação dessa daqui do Bob Esponja, né? Além dela mudar para diversas cores, ela traz um desenho que não se relaciona em nada ao tema da minha apresentação, né? Então, eu colocar uma animação desse tipo, ela é legal, é engraçadinha, né? Mas não tem a ver com o propósito da apresentação e pode só desviar a atenção aí dos espectadores. Por fim, eu coloquei esse outro exemplo, que ele tem a ver com química, né? Então, aqui a gente tem um átomo, e aí ele também está brilhando, girando ali na eletrosfera, não sei o que está acontecendo. Então, a gente precisa prestar atenção em quais GIFs e animações vamos utilizar. Utilizar esse átomo aí, falar, olha, estou dando aula, eu sou professora de química, estou dando aula para alunos da química, achei bonito esse átomo, vou colocar em todos os meus slides. O que vocês acham que poderia acontecer? De novo, a pessoa vai perder a atenção que está sendo dispensada ao conteúdo, ao que eu estou falando, e vai ficar prestando atenção no GIF ali, dessa maneira. Outra coisa que a gente pode destacar, né, aproveitando que tem um átomo aqui na última imagem, é a questão de erros conceituais também, né? Quando escolher, os GIFs, eles são muito interessantes para o ensino de química, no geral. Eu gostaria até de citar uma situação que eu tenho em outra disciplina, em uma disciplina
de Tecnologias de Informação e de Comunicação, onde a professora Jomara Fernandes cita bastante o auxílio que esses GIFs podem dar, por exemplo, no ensino para pessoas surdas, né? A partir da pedagogia visual. Então, a questão visual é muito importante para o ensino de química para essas pessoas. Porém, existem muitas animações e GIFs interessantes para o ensino de química na internet. Porém, a gente precisa ter atenção, prestar atenção, que esses recursos, eles não são neutros, né? Além de não serem neutros, eles são limitados. Então, algumas coisas poderiam ser explicadas utilizando esse GIF aqui do átomo, e outras limitações são encontradas também. E também, quando a gente vai utilizar, então, um recurso desse tipo, prestar atenção em quais são as limitações dele, quais são as possibilidades, e incluir isso também na sua explicação, né? Evitando aí que os estudantes ou que os espectadores tenham ideias errôneas sobre aquelas animações. Aqui também eu gostaria de falar sobre as transições de slides. Vocês percebem durante a minha apresentação que eu estou utilizando transições simples. Tem diversas transições que podem ser colocadas no PowerPoint, por exemplo, não é isso? E que podem ser utilizadas. Porém, a gente precisa, como todos os outros recursos que estão sendo falados, prestar atenção no uso excessivo. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Veja como que vai passar o meu próximo slide. Virou um tsuru, né? Imagine todos os meus slides, vou voltar e passar de novo, ó. Passarinho vindo, passarinho indo. Imagine todos os meus slides passando dessa maneira. Passarinho vai, passarinho volta. Isso também seria um motivo de distração, né, para os espectadores. Eles vão parar de prestar atenção no que você está falando. O passarinho está muito mais interessante, ó, vindo e voltando, né? Outro tipo de transição, às vezes é interessante que a gente use, mas também excesso. Veja esse outro tipo aqui que eu coloquei, ó. Slide quebrou. Vamos lá. Voltou, montou de novo. Quebrou de novo. Montei de novo. Veja, é uma transição que ela é interessante, a depender se você quer dar ênfase a alguma coisa, quer trazer um elemento de surpresa, quer despertar a plateia, tudo bem. Mas se todos os meus slides passassem também quebrando e se recompondo, pode ficar cansativo, né, para quem está assistindo e também tirar a atenção dessa pessoa. Então, aí, cuidado. Muitas das imagens que a gente utiliza da internet, né? Os recursos vêm da internet. Então, tomar cuidado em como nós vamos fazer a utilização desses recursos. Em relação ao tempo de apresentação, então, eu resolvi ali aproveitar a ampulheta, né, que eu já tinha colocado, para falar um pouco sobre o tempo de apresentação. Nessas exposições orais acadêmicas, nós calculamos mais ou menos um slide por minuto, né? Porque geralmente não há interação com o público, então se você vai num congresso apresentar um trabalho, por exemplo, você vai ter 10 minutos. Você vai falar aqueles 10 minutos corridos e no final vai ser dado um tempo a mais para que as pessoas façam perguntas, tirem dúvidas e tudo mais, né? Então, como você vai falar corrido, um slide por minuto seria um tempo, assim, interessante para considerar. E também, né, já que não vai ter essa interação com o público durante a sua fala. E também em relação ao nervosismo. Então, quando a gente calcula um slide por minuto, mais ou menos, isso pode ajudar a controlar o seu nervosismo. Muitas vezes, quando a gente está nervoso, isso aí é outra característica pessoal, quando eu estou nervosa, no início da fala, eu começo a falar muito rápido. E falo rápido, e lá pelo quinto slide para frente começa a acalmar e a diminuir o ritmo da fala, ficar com o ritmo da fala que é o meu normal, né? Uma fala velocidade moderada. Então, isso pode ajudar esse cálculo de um slide por minuto, que aí você vai começar a calcular, controlar o seu tempo melhor também. Então, aí a gente pode considerar esses aspectos aí para o tempo da apresentação. Um exemplo que eu gostaria de dar aqui em relação a isso é que em situações diferentes, por exemplo, sala de aula, quando eu estou ministrando aulas, esse tempo de um slide por minuto, ele não dá muito certo. Por quê? Porque durante uma aula tem interação com os alunos.
né? Então, os alunos eles vão perguntar, eles vão interromper, você vai fazer perguntas, terá um momento de resolução de exercícios, tem outros momentos de pausa, né? Então, normalmente, uma aula de 2 horas não é igual a essa gravação que a gente está fazendo aqui. Uma gravação de 2 horas, assim, batidão, só eu falando, e os alunos ouvindo. A gente tem mais interações, a gente tem mais trocas, né? Então, um slide por minuto, nesse caso, seria muito, né? Eu acredito que, e minha experiência mostra, que menos slides, um slide para mais minutos aí, em caso de situações de aula. Agora, a gente vai falar rapidamente, né, um pouquinho mais sobre as características estruturais da exposição oral acadêmica. Então, existem esses autores, que já citei aqui durante a apresentação, 12 colaboradores, eles são estudiosos sobre a exposição oral, enquanto um gênero que pode ser, inclusive, ensinado na escola, né, e é isso que a gente pretende aqui com esse mini curso, e eles trazem as características estruturais desse gênero, que seriam a abertura, a introdução ao tema, a apresentação do plano, o desenvolvimento, a recapitulação e síntese, a conclusão e o encerramento. Então, para esses autores, as exposições orais deveriam conter essas 7 partes. Eu vou falar um pouco mais sobre cada uma delas, e para isso eu vou utilizar um artigo, né, que é um artigo que foi elaborado por mim, pela Keila Angélica Peron, que foi uma colega de pós-graduação muito querida, e pela minha orientadora, a professora Salete Linhares Queiroz. Esse artigo é intitulado Exposição Oral Acadêmica no Ensino de Química, foi publicado na revista Química Nova, e a partir dessa estruturação aqui, nós analisamos os seminários, né, as exposições orais que eram apresentadas pelos alunos lá da disciplina do bacharelado que eu comentei com vocês no início. Então, eu vou trazer exemplos sobre cada uma dessas partes, e aí vocês podem pensar no momento de elaborar as exposições orais de vocês, né, em como incluir aí essas partes. É claro, né, só um adendo, de que isso pode ser variável, a depender de onde vai apresentar, de qual é o público. Algumas coisas são adaptáveis. Aliás, todas as dicas que estão sendo dadas aqui nesse curso, elas são bastante adaptáveis, né? Tem características pessoais em relação ao estilo, a cores, a forma, só que algumas coisas são esperadas do apresentador nessas situações formais. E é mais disso que eu vou comentar um pouco. Então, falando da abertura, o que essa abertura, né, ela deve conter? Então, ela contém uma apresentação do expositor aos apresentadores, né? Que é isso, né? Uma apresentação do expositor aos apresentadores, também aos expositores. Então, o que acontece? Geralmente, alguém te introduz, te apresenta quando você vai começar uma exposição oral. Então, teria alguém, um mediador, por exemplo, e vai falar: agora nós vamos ouvir essa exposição oral da professora Patrícia, né? E a partir do momento que ele me passa a palavra, eu me apresento, né, a esse apresentador e aos espectadores, certo? Então, eu falo de onde venho, qual que é o título da minha apresentação e assim por diante. Então, delineamento do papel de especialista, né? Então, eu posso dizer, eu sou a Patrícia Cabral, eu sou professora, hoje eu vou falar sobre esse assunto que faz parte da minha pesquisa, por exemplo, ou que estudamos com o nosso grupo o artigo tal. Então, delineia-se esse papel de especialista. Sou eu que vou ser o especialista aqui durante esses 10 minutos. Especialista em quê? Especialista do assunto da apresentação, né, da exposição oral. A abertura também, ó, então, ela pode ser realizada uma introdução por essa terceira pessoa, por esse apresentador. Então, se alguém me apresenta e me passa a palavra, a primeira coisa, a primeira reação que eu tenho é agradecer essa pessoa. Então, obrigada por me apresentar, me introduzir, obrigada por me passar a palavra, obrigada pelo convite. Quando vocês começam a prestar atenção nas lives e nas apresentações, esse é meio que um ritual, né, da exposição oral acadêmica. Eu trouxe aqui
o exemplo, então, que é um slide que está no nosso artigo sobre isso, dos alunos dessa disciplina de comunicações e comunicação, expressão e linguagem científica 2, né? Então, eles trazem aí esse slide. Essa apresentação, ela foi elaborada a partir desse artigo. Esse título é um artigo, ó. Tratamento da água de purificação do biodiesel utilizando eletrofloculação. Então, esse é um artigo desses autores aqui, que a gente pesquisou na revista Química Nova e que os alunos leram para elaborar a exposição oral do grupo deles. Então, nesse momento, quais são as informações que a gente tem? Título, né, no slide, o título do artigo, os autores e de onde eles são também, ó. Universidade de Lavras, Universidade de Lavras. Como era alguém do grupo que estava apresentando, ele ou ela complementar a informação, falando nós somos o grupo tal, composto por tais e tais pessoas. A professora também, nesse contexto, ela apresentava os alunos. Então, agora eu vou passar a palavra, por exemplo, para o grupo 1, e a gente vai falar sobre esse assunto. Então, o aluno, ao receber a palavra da professora, obrigada, professora, pela apresentação, certo? Então, esses são, mais ou menos assim, os ritos de abertura das exposições orais. Coisas a considerar. Você é desconhecido pela plateia ou você foi apresentado por outra pessoa, né? Ainda que você seja conhecido e sejam seus colegas de sala, é interessante a autoapresentação, né? E se foi, novamente, né, repetindo aqui, que se você foi apresentado por outra pessoa, pela terceira pessoa, pelo apresentador, você agradece a ele, certo? Muito obrigado por passar a palavra. Ele acabou de falar seu nome, mas você vai falar de novo. Eu sou a Patrícia Cabral, sou professora, venho de tal lugar, tenho especialização em tal coisa, certo? E aí dá prosseguimento à sua apresentação. Em relação à introdução ao tema, que tema que é esse? Né? O tema da apresentação. Então, o objetivo dessa introdução é despertar o interesse, a atenção e a curiosidade daqueles que estão assistindo. Isso pode ser feito por meio de perguntas, por exemplo. Né? O nosso tema aqui, comunicação científica. Eu perguntei lá no início, né, como forma de aproximar o tema de vocês. Alguém já teve dificuldades na redação de laboratórios científicos? Isso é um tipo de pergunta que traz a pessoa, aproxima a pessoa do tema que será tratado, né? E pode despertar o interesse, a atenção e a curiosidade. No caso desse artigo, especificamente, desse que eu estou comentando aqui, os alunos eles não fizeram essa parte, tá? Também podem ser utilizadas afirmações inesperadas. Tem um exemplo que ele era bem assim, bem desconectado do assunto, né? A gente está falando aqui de comunicação científica. Eu posso afirmar, por exemplo, sei lá, um comunicador tipo o Silvio Santos, ele se utiliza de comunicação. Aí as pessoas vão ficar tipo, oi, quê? Silvio Santos, a comunicação científica? Mas isso faz o quê? Faz com que a pessoa preste atenção naquilo que eu vou falar na sequência. Né? Então, são estratégias que podem ser utilizadas, ou vocês podem encontrar, inclusive, uma afirmação inesperada melhor do que essa minha, que não ficou muito boa, mas para chamar a atenção aí das pessoas. Aqui o grupo, ó, o que eles falaram? Eles não utilizaram nos slides, tá? Mas aí na transcrição, na fala dessa aluna, era uma aluna, se não me engano, o que ela colocou? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o tratamento da água de purificação do biodiesel utilizando a eletrofloculação. Então ela já dá um indício, ela já dá ali, né, a informação sobre o que essa apresentação está tratando. Não é isso? Então, isso também pode ajudar a despertar o interesse aí dos espectadores. A apresentação do plano de exposição. Essa apresentação geralmente trata-se de um sumário ou de um roteiro da apresentação e mostra ali para os espectadores aquilo que deve ser esperado, então, ao longo da apresentação. Lembrem-se que lá no início eu mostrei para vocês que esse minicurso está dividido em duas partes, que essa seria a parte 1, o que a gente ia tratar na parte 1.
não é isso? E depois a parte 2, que é no próximo vídeo, que a gente vai tratar na parte 2 também. Porém, além desse sumário, desse roteiro, pode ir, essa apresentação do plano, ela pode ir além da apresentação dessas ideias e desses tópicos que compõem a apresentação. Como assim, né? Vamos pegar o exemplo lá da apresentação da eletrofloculação do biodiesel. Tem um roteiro aqui que a aluna apresentou, então ela ia falar primeiro a introdução, biodiesel no atual contexto social, principais vantagens e desvantagens, o processo de produção e as alternativas de otimização. Porém, como que isso vai além desses tópicos? A gente consegue informações, por exemplo, de como ela compreendeu aquele artigo que ela utilizou. Por quê? Porque aqui, quando a gente presta atenção nos tópicos dela, ela coloca principais vantagens e desvantagens. Lendo o texto original, a gente percebe que os autores não falam em desvantagens. Então, aqui já foi uma interpretação da aluna de alguma coisa, de alguma informação, que ela precisaria inserir para complementar o texto do artigo. Vejam, então, esse roteiro, ele nos dá informações sobre o que vai ser apresentado na exposição oral, mas também sobre o entendimento do autor, do autor, no caso, do expositor, daquilo que ele entendeu sobre o texto. É bastante interessante. Já o desenvolvimento, ele trata do encadeamento dos diferentes temas. O que é isso? Então, a gente passou lá pelo... Então, vamos pensar num artigo científico. Se a gente fosse seguir as mesmas sessões, então poderia ter a abertura, daí o sumário, o roteiro, depois introdução, depois materiais e métodos, depois resultados e conclusão, resultados de discussão, conclusão, referências. São sessões, né? Então, as ideias, elas vêm desencadeadas nessa ordem, certo? Então, vem aí o desenvolvimento dos tópicos enumerados na apresentação do plano. Podem ser inseridos resumos e lembretes, porque às vezes o desenvolvimento ele é muito extenso. Igual aqui, lembra aquela hora que eu coloquei as animações? Depois apareceu no cantinho embaixo, assim, escrito transições. O que era aquilo? Era um lembrete para que eu lembrasse de falar para vocês sobre as transições dos slides. Era o meu próximo slide. Mas eu coloco um lembrete para fazer um gancho ali, para eu me lembrar que eu preciso fazer a relação com o próximo slide. Certo? Aqui também é possível incluir observações engraçadas e espirituosas, sempre que couber, né, e que você tenha criatividade. Claro que elas não podem fugir muito e nem ser muito, assim, extravagantes a ponto de criar situações desconfortáveis, por exemplo. A gente precisa utilizar de um bom senso. Fazer perguntas de vez em quando é interessante para que chame a atenção, né? Se as pessoas estão dispersas, elas podem voltar a prestar atenção, né? Então, eu estou aqui explicando alguma coisa e pode surgir uma pergunta. E direcionar de novo o olhar para as pessoas, para essas pessoas justamente que estão dispersas. No artigo, eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, ó, tem aqueles tópicos que ela colocou no roteiro. Aqui, ó, as vantagens, as desvantagens, o processo de produção do biodiesel, o tratamento utilizando a eletrofloculação. Então, nessa parte do desenvolvimento, vão ser utilizados aqueles tópicos do roteiro e esses tópicos vão ser desenvolvidos utilizando tópicos, utilizando imagens, diagramas como esse, fotografias e tantos outros recursos que podem ser utilizados. É interessante destacar, esse é o artigo, inclusive, que eu deixei como material complementar desse mini curso, né, para que vocês façam a leitura. É interessante destacar que, dessas imagens que a gente está vendo aqui, nesses slides selecionados, nenhuma delas fazia parte do artigo original, né, então a aluna, a partir da leitura daquele artigo especializado, né, artigos são direcionados para quem? Para os pares, né, artigos científicos, artigos, eu estou falando do tipo original de pesquisa, que são artigos de pesquisa, são direcionados para outros pesquisadores. Então, algumas coisas não são ali bem explicadas, né, porque já são termos conhecidos pelos especialistas. Então, essa aluna, a partir da leitura, o que ela fez? Né, ela começou a inserir informações que ela julgou importante para que os colegas entendessem. Então, ó, falava do ciclo do carbono, ela trouxe a imagem do ciclo do carbono.
Também falava sobre plantação de biodiesel no Brasil, tem uma plantação bem grande aqui. Como que se dá o processo de produção do biodiesel? Aqui embaixo no slide 6, ela trouxe e explicou para a sala como que era esse processo, para então depois chegar no processo do tratamento usando eletrofloculação, que é o objetivo desse artigo. Né? Então, ele trata o efluente do biodiesel a fim de purificar a água de lavagem dele, que faz parte aqui do processo, eu não vou entrar em detalhes, para purificar e recuperar essa água aí de lavagem. Certo? Então, a gente começa a perceber como que na exposição oral, nós temos oportunidade de utilizar diversos recursos para explicar os conceitos que nós pretendemos, certo? Já na recapitulação e síntese, essa é uma etapa de retomada dos pontos importantes durante a apresentação. Então, você explicou todo aquele desenvolvimento e aí, no final, quer salientar quais são os conceitos mais importantes, quais são aqueles conceitos que os espectadores precisam ir para casa sabendo eles. Então, você pode retomar. Também é a transição entre o desenvolvimento e a finalização. Então, houve a explicação do artigo como um todo, né, do artigo aqui, eu estou falando do exemplo, ou então do seu trabalho lá do congresso, e aí, para direcionar já para o final da apresentação, né, e aqui, nesse caso, os alunos não fizeram essa etapa, então eles passaram diretamente do desenvolvimento e pularam aqui para a conclusão. Então, a conclusão, ela conduz a mensagem final, então ela vai concluir o assunto o qual está sendo tratado, né? Ela vai conduzir a mensagem final. Também é um momento no que podem ser apresentado a introdução de novos problemas e o início de um debate. O que é isso? Introdução de novos problemas. Então, você está falando de uma pesquisa, por exemplo, em desenvolvimento. Então, foram alcançados alguns resultados e pode ter indicação da introdução de novos problemas que apareceram. E que para esses problemas precisam ser realizadas pesquisas futuras, né, para a resolução desses problemas. Também pode indicar limitações do trabalho, e aí pode também ser iniciado um debate ou uma sessão de perguntas, que geralmente ocorre, pelo menos nos congressos, né? A gente tem um tempo de apresentação. Quando esse tempo termina, as pessoas que estão ali presentes podem fazer perguntas e aí interagirem com o expositor. O grupo colocou esse slide, né, para indicar as conclusões. Quais que foram as conclusões? Então, eles conseguiram lá um líquido transparente. Isso aqui é o final, né? Os produtos da pesquisa deles. Houve aperfeiçoamento dos ganhos ambientais e é aplicável. Né? Então, qual que é a conclusão daquele estudo que foi proposto? E, por fim, o encerramento. O encerramento ele é uma etapa muito, muito importante, né? Ele se assemelha à abertura. Então, lembra na abertura, eu citei que é necessário que você agradeça quem te apresentou, se apresente, né? E comece a sua apresentação. Aqui, então, você pode agradecer novamente aos espectadores que te assistiram até aquele momento e a terceira pessoa que te apresentou, se for o caso. Então, eu terminei minha apresentação, vou agradecer novamente a professora ou professor por ter me apresentado, agradeço aos espectadores pela atenção e assim por diante. E também são os momentos de interação, né, entre o expositor, os espectadores e a terceira pessoa. A partir disso, começam esse momento de interação, né? Abre-se para as perguntas, às vezes o mediador ele faz algum comentário, né? E assim por diante. Então, aqui no caso desse grupo, eles não fizeram essa parte. Até 12 colaboradores destacam que essa é uma parte interessante que muitas vezes ela não é considerada no momento da apresentação de exposições orais. Veja, o grupo ele terminou com é isso. Chegou no último slide, apresentou, falou, é isso. Pausa dramática, acabou a apresentação, né? Então, é muito importante se lembrar de fazer esse encerramento parecido com a abertura, né? Fica melhor do que encerrar do nada, certo? Bom, pessoal, aqui a gente termina a parte 1 desse mini curso, que falava sobre exposições orais. Eu espero que vocês
tenham ampliado o conhecimento de vocês sobre esse gênero oral muito importante para a comunidade científica, para a esfera acadêmica, para esse meio no qual a gente se insere, né? Como considerações aqui, eu gostaria já, a gente nem terminou ainda, nós temos a parte 2, mas eu gostaria já de agradecer, lá vem o exemplo, gostaria de agradecer a professora Paloma pelo convite, né, para a participação do Novembro Negro. É realmente uma honra, né, uma felicidade muito grande de poder compartilhar algumas dessas minhas experiências com vocês. A gente termina aqui a parte 1, e eu vejo vocês na continuação do nosso mini curso, na parte 2, para aprender um pouquinho mais sobre elaboração de pôsteres acadêmicos. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.